Quando a gente pensa em uma doença, a gente quer fazer logo o diagnóstico, e aí a gente tem que entender quais são os sintomas que podem levar a se imaginar que seja esse problema. E a gente vai discutir agora rapidamente quais são os principais sintomas relacionados ao câncer de laringe. É importante lembrar que todo câncer, inclusive o câncer de laringe, nas fases iniciais pode não ter nenhum sintoma. Às vezes a gente fica esperando o sintoma, não faz o rastreamento e acaba fazendo o diagnóstico numa fase avançada. Então, pode não acontecer nenhum sintoma nas fases muito iniciais. Dependendo da localização, o sintoma pode aparecer mais precocemente ou não. Então eu expliquei que a gente tem a laringe dividida em supraglote, glote e infraglote. Glote é onde está a corda vocal. Isso significa que é um espaço pequeno e pequenas lesões na glote já pode levar à disfonia, que é a rouquidão, em estágio muito inicial da doença. Mas se você tiver uma doença na supraglote principalmente, ela pode ficar em fase mais avançada sem levar nenhum sintoma inicialmente. De uma forma geral, o sintoma mais comum, mais esperado, é a rouquidão. E como é que é essa rouquidão? Geralmente uma rouquidão acima de 3 semanas, sem que você tenha nenhum efeito, nenhum problema que justifique isso. Sem, por exemplo, uma infecção de garganta, sem nenhum resfriado. Então é uma rouquidão geralmente associada a um hábito de bebida alcoólica e cigarro e tabagismo. Um outro sintoma que pode acontecer é dor na garganta. E uma dor na garganta persistente, que você não tem infecção, que você não tem gripe, que você não tem nenhum processo ou uma doença óbvia que justifique isso. Temos que pensar também em um tumor nessa região da laringe. Geralmente em fases mais avançadas a gente começa a ter um pouco de dificuldade para engolir, principalmente nas doenças, nas lesões supraglóticas. Por quê? Porque a doença fica maior, vai ocupando espaço e atrapalha o movimento da laringe de forma que possa atrapalhar para engolir, a disfagia, levando à disfagia. Uma outra queixa bastante comum é aquela sensação de corpo estranho na faringe. Não tem nada, tem aquela sensação de ter alguma coisa atrapalhando. É importante lembrar que esse sintoma tem que ser avaliado com cuidado. Por quê? Porque o refluxo gastroesofágico, que é uma doença extremamente comum, também dá essa sensação de que tem alguma coisa na garganta, tem uma secreção ou uma bola que não consegue engolir, não consegue colocar para fora. Então isso é muito comum também no refluxo, mas é algo que a gente tem que pensar como sintoma do câncer de laringe. Não é tão comum, mas pode ocorrer também a tosse persistente, aquele quadro de tosse, geralmente é uma tosse sem muita secreção, persistente, que a gente não atribui a nenhuma causa outra, não tem infecção respiratória, afastou-se a possibilidade de uma alteração pulmonar tipo tuberculose, infecção pulmonar. Então a tosse frequente e contínua, também geralmente acima de 3 semanas, nós temos que procurar alguma indício que pode ser algum ou não câncer de laringe. Em alguns casos, dependendo da situação, da localização e do avanço da doença, as pessoas podem referir dor no ouvido. Aí vai no otorrino, vai no médico, procura avaliar o ouvido e não tem nada. Por quê? Porque é uma dor referida, a doença está mais avançada, ela pega alguns nervos que são os mesmos nervos que vão inervar a região do ouvido, e ela tem uma dor como se fosse no ouvido, mas a doença está lá na garganta, dentro da laringe. Isso geralmente só acontece em fases mais avançadas da doença, mas também é um sinal que a gente tem que ficar atento. Com o passar do tempo, com a evolução da doença, as pessoas acabam evoluindo com nódulos no pescoço, que são os linfonodos infartados, geralmente por metástases. Quando a doença já saiu da laringe, acomete os gânglios, as ínguas do pescoço, então aqueles linfonodos crescem e a gente faz o diagnóstico até mais fácil quando está nessa fase. Importante lembrar que nódulos no pescoço pode ocorrer nos quadros de infecção, pode ocorrer no quadro de processo inflamatório, pode ocorrer nos casos de processo alérgico e também nos casos de câncer, quando já dá metástase para a região cervical, para os linfonodos. Mas tem outras causas que explicam isso. Geralmente, quando a gente tem nódulos no pescoço, a gente já tem uma doença numa fase mais avançada. Não é uma doença tão inicial assim, mas pode acontecer também em doenças mais iniciais. Outra coisa que acontece no câncer de laringe também é mudança na voz. A rouquidão é muito frequente, mas a gente pode ter uma voz mais fraca, a gente pode ter falhas na voz na hora que a pessoa vai falar, pode ter uma voz mais áspera, uma voz mais anormal. Então essas alterações, que muitas vezes são inespecíficas, também levam a uma suspeita ou tem que se preocupar com a possibilidade de um câncer de laringe. Uma coisa que não é tão comum no câncer de laringe assim, nas fases iniciais, principalmente, é a perda de peso. Mas qualquer tipo de câncer pode levar a uma perda de peso inexplicável. Você não acha uma causa, a pessoa está comendo do mesmo jeito e acaba tendo perda de peso. No câncer de laringe, no entanto, às vezes a pessoa tem mais dificuldade de engolir. E essa dificuldade de engolir é que leva à perda de peso, não o câncer em si. Mas é um sinal que a gente tem que estar atento.
Nas fases mais avançadas da doença, o que vai acontecer? A pessoa vai entrar em dificuldade respiratória. Lembrando que a laringe é um tubo relativamente estreito. Dependendo da localização da lesão, mesmo tumores relativamente pequenos podem dificultar a passagem do ar. E aí você pode ter dificuldade respiratória. E às vezes esses pacientes acabam tendo que ir para uma traqueostomia, que é aquela cirurgia onde a gente coloca uma cânula dentro da traqueia para poder fazer a passagem do ar, para facilitar a passagem do ar. De uma forma geral, quando o paciente precisa da traqueostomia, já é indício de uma doença mais avançada. É importante sempre lembrar, a gente tem que frisar isso, que esses sintomas podem ser inespecíficos. O que eu quero dizer com isso? Não é só o câncer de laringe que leva a esses sintomas. Diversas outras doenças podem levar a esses sintomas e isso pode confundir o diagnóstico. Confundir tanto no sentido de você valorizar demais, achar que é um câncer quando não é, quanto o contrário, você achar que é só um estado gripal, uma coisa mais simples e de repente está passando um câncer de laringe batido. Então por isso que é importante a avaliação de um especialista que tem experiência nesse assunto para poder fazer o diagnóstico na fase mais precoce possível, aumentando a chance de cura com o tratamento.